Oi, eu sou a Maria Gabi e hoje a gente vai falar de um assunto que às vezes começa pequenininho, mas se a gente não dá bola para ele, ele começa a crescer, 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 até ficar impossível não olhar para ele. O incômodo, o desconforto é desconfortável, como a própria palavra já diz, mas não significa que ele é ruim. Se eu te disser que o desconforto é uma benção, você vai achar que eu pirei? O incômodo nada mais é que um mensageiro. Ele está tentando o tempo todo nos dizer algo. Algo que precisamos olhar e, consequentemente, mudar, ajustar. Às vezes dentro, às vezes algo dentro que vai refletir em um comportamento fora. Depende, mas ele tem sempre uma mensagem embutida. Mas a maioria das vezes, o que a gente faz com o desconforto? Vai empurrando com a barriga, né? Até ele ganhar um tamanho que fique impossível não olhar para ele. Não é verdade? Tem gente que ignora anos de cansaço, continua tendo alimentação errada, até que surge aí uma alteração no exame de colesterol, de pressão, e aí muda completamente a tua rotina. Tem pessoas que só aprendem a dizer não depois de ser muito decepcionada pelas mesmas pessoas que ela vivia dizendo sim. Tem gente que fica em um emprego seguro por anos e só sai depois de um esgotamento físico ou emocional. Eu fiz isso. Percebe como às vezes a gente só se movimenta se a gente fica muito desconfortável? Eu sei que é assim, não vem falar para mim que não é não, porque o que a gente estuda aqui é o comportamento humano, então a maioria das pessoas não reage no primeiro movimento de desconforto. A maioria das vezes ela vai deixando, deixando até que ele obrigue ela a mudar. O desconforto ele tem um papel claro, gente, te fazer olhar para a situação. Ele não vem para atrapalhar uma vida que está nos trilhos. Na verdade, ele só aparece quando ela não está. Aí você pode dizer: "Ah, mas Gabi, estava tudo bem, estava tudo maravilhoso e de repente aconteceu isso". Será que estava mesmo? Porque tem as questões que são vistas, né, que a gente vê ali algo acontecendo, mas tem muitos desconfortos que vêm por uma mudança interna, uma mudança em como a gente se relaciona com as coisas que acontecem com a gente. Ou até um desconforto que vem e te força a olhar para um lugar bem interno que você nem sabia que estava impactando a tua vida, mas estava. Então presta atenção nos incômodos que você sente. Se alguém fala algo que te incomoda, olha para isso. Essa fala pode ter tocado em alguma ferida interna sua, que talvez você nem imagina. E aquela pessoa entrou na tua vida naquele momento justamente para ser ferramenta e te direcionar para onde você precisa olhar. A autoanálise é uma ferramenta poderosíssima e que ela só precisa que você tenha alguns segundos, alguns minutos de pausa e se perceba. Ops, isso aqui me incomodou. Por que é que me incomodou tanto? A ponto às vezes de eu estourar, a ponto às vezes de eu ter uma atitude completamente irracional ali e depois ficar pensando por que é que eu reagi assim. A partir do momento que você começa a se questionar, algumas respostas vão surgindo. E com essas respostas, você começa a olhar para dentro e a mudar isso, o que vai melhorar a tua vida. Pensa se uma situação que antes era completamente te tirava completamente dos eixos, de repente você simplesmente não sente nada em relação àquilo para reagir. É bom, viu? Às vezes, o incômodo que te causa o cachorro do vizinho latindo a noite inteira, nada mais é que uma mensagem que talvez ali não é mais o teu lugar, que talvez tenha um lugar melhor para você. E aí, gente, aqui não é que tudo que eu tô falando é de fato, pode ser que signifique outras coisas também. Então, por isso que a análise é muito individual, não dá pra gente fazer análise aqui. Mas o contexto de incômodo é alguma coisa aquilo tá te dizendo. Eu me lembrei de uma situação de quando eu era pequena, né, morava com a minha família, minha mãe e meus irmãos, e a gente morava numa casa que ficava no morro, e essa casa a gente conseguia ter a vista, assim, da cidade, então a gente via uma boa parte ali do bairro das janelas do nosso quarto.
Os 3 quartos que tinham na casa era virado para esse lado no qual a gente tinha a vista desse bairro. Um belo dia, a gente acorda e o vizinho do lado construiu um muro, sim gente, um muro, que subiu inteiro e fechou todas as nossas janelas. Esse vizinho ele ia construir um sobrado, só que ele fechou tudo, a gente não tinha mais vista para nada, a casa ficou gelada, a gente não entrava mais sol em casa, e aí foi um tempo aí de brigas, de justiça, advogados, de tentar conversa e não dar certo. E aí minha mãe ficou tão desgostosa com aquela casa, aquele incômodo foi tão grande, que ela decidiu vender. E ela conseguiu um comprador, o que a gente achou que seria impossível, porque quem é que ia querer comprar aquela casa sem sol? Mas na época foi possível, conseguimos um comprador e a casa que a minha mãe foi depois, a casa que a minha mãe conseguiu comprar era uma casa muito melhor. Ela era maior, né, mais espaçosa, tinha mais quarto, né, porque como tinha só 3, meus irmãos dormiam juntos, e aí nesse outro quarto eles puderam dormir separados. Tinha um quintal gigante para o cachorro e ficava muito pertinho da minha avó. Então foi para muito melhor essa mudança, mas antes disso veio o incômodo. Sem esse incômodo, talvez minha mãe não teria se movimentado para mudar de casa. Por que é que ela faria isso? Então aquele incômodo ele forçou minha mãe a mudar de direção. Tem um outro exemplo também, que eu já dei um spoiler no começo do vídeo. Eu só mudei de emprego, eu só mudei de vida depois que o emprego que eu estava ficou insuportavelmente difícil de viver. Era um estresse gigante, uma pressão gigante e eu levei por bastante tempo, tá? Eu fiquei quase 5 anos nessa empresa e eu só me mexi quando ficou insuportável de viver. E a partir daí minha vida inteira mudou. Eu não mudei só de emprego, eu mudei de cidade, eu mudei de uma cidade grande para um lugar na praia. Simples assim. E eu consegui achar caminho e minha vida se transformou. Mas primeiro surgiu um desconforto grande que eu não tive outra opção a não ser olhar para ele. O que é que ele estava querendo de mim? O desconforto está sempre buscando chamar a tua atenção para olhar para algo. Então presta atenção. Ai, Gabi, mas e quando eu sinto um desconforto em relação a uma pessoa? Aqui tem muitos cenários. Pode ser que aquela pessoa desperte em você algo que você precisa olhar e curar, e pode ser a tua intuição te dizendo que aquela energia não é boa para você ter por perto. Então, o treino, né, a forma que você entende o desconforto dentro de você vai te ajudando a designar quando é um caminho e quando é outro. Não tem uma resposta fixa aqui, mas de forma geral é isso. Se incomoda, tem mensagem. O desconforto ele é um convite para você olhar para algo. Seja para mudar de rota, seja para mudar de comportamento, seja para mudar por dentro. O desconforto te empurra a evoluir. E muitas vezes só através dele que a gente cresce. Porque se a água tá morninha, tá gostosinho, por que é que eu vou sair daqui? Então, às vezes, a água gela do nada ou ferve do nada justamente para que você se movimente. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade de correção. Anota isso. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você se entender e evoluir de dentro para fora, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre autoconhecimento e espiritualidade por aqui. Eu te vejo no próximo. Até lá!